Cresci em um ambiente familiar de fé comum. Fui até enviado para um curso do Alcorão. Lembro-me de que quando era uma criança curiosa, que adorava folhear enciclopédias, comecei a questionar sobre Deus. Durante a minha adolescência, desenvolvi interesse pela ciência popular. Eu acreditava em Deus, mas não da forma que os crentes comuns o faziam. Buscava respostas sobre Deus de uma perspectiva científica. Via Deus como uma figura que implorava para resolver meus impasses na vida e para proteger meus entes queridos do mal. Alguns anos atrás, percebi que poderia olhar para a questão de Deus de uma maneira diferente. Li livros científicos que me deram pistas de que Deus era uma fábula. E também li o Alcorão, que é considerado sagrado em várias línguas. Se você ler o Alcorão em sua própria língua, com um olhar imparcial, também poderá ver que é um elemento mitológico comum que não se adequa à mente e à lógica humana. O ponto que quero destacar com este conteúdo não é que eu não acredito em Deus, mas sim que eu não consigo acreditar. A religião, Deus, a vida após a morte, a sacralidade, a alma e a adoração parecem tão absurdas que não posso acreditar nelas. Listarei os motivos ao longo deste conteúdo. O pensamento ateísta não é uma ideia que você pode ter de repente. É uma conclusão que você precisa chegar ao ler, pesquisar e refletir. O Alcorão e todos os livros considerados sagrados são tão comuns e até ruins que não poderiam ser escritos por uma entidade sobrenatural, ou seja, um Deus. A maioria das pessoas que leem um livro comum pode compreendê-lo. Os livros são escritos sem erros de narrativa, com atenção à trama, por preocupações literárias. Então, será que um ser que criou o universo e é superior a tudo, escolheria um discurso desleixado, que não contém informações claras, excessivamente abertas à interpretação e que não se encaixa no espírito de todas as épocas, para convencer a si mesmo de uma forma que as pessoas comuns não conseguiriam entender? Algumas pessoas tentam justificar essa situação com respostas do tipo: se o Alcorão fosse perfeito, todos acreditariam, então não haveria prova. Eu digo a eles, não se enganem, foi provado várias vezes que qualquer milagre supostamente encontrado no Alcorão poderia ser obtido de qualquer livro. A história da descida das religiões, especialmente do Islã, não é confiável. Não considero crível o enredo que liga o destino da humanidade à capacidade de convencimento de uma única pessoa escolhida entre milhões. A falta de testemunhas de qualquer outra pessoa na aliança entre o profeta e Deus diminui ainda mais a credibilidade. Os crentes vão falar sobre milagres nesse ponto. Se eles forem usar o Alcorão como fonte, está escrito claramente que nenhum milagre foi mostrado. Veja, posso mostrar a você, como exemplo, o versículo 59 da Surat Isra. O que se entende é que Maomé não conseguiu exibir um milagre e alegou que Deus apresentou uma explicação para essa situação. E em alguns pontos, vemos que Deus usa as pessoas para seus propósitos escusos. Novamente no Alcorão, vemos que Deus sempre se preocupa em colocar as pessoas umas contra as outras e em dar ordens para matar os que não acreditam a seus fiéis. Um ser que supostamente criou o vasto universo não seria capaz de produzir uma fórmula que unisse, construísse e direcionasse as pessoas para o amor e o respeito? Não poderia proibir, ao menos, a escravidão? Não poderia mostrar que usar mulheres como concubinas e estuprá-las é algo errado? Não poderia garantir um equilíbrio entre ricos e pobres e declarar os abusos como pecados? Deus não poderia, ao menos, proibir o abuso infantil, ou seja, um homem pervertido de 50 anos se relacionando com crianças? Curiosamente, não há nenhum versículo sobre isso. No entanto, Deus considerou imperdoável o consumo de carne de porco. A violação de valores humanos simples parece não ser a palavra de Deus contida no livro sagrado, mas a impressão de que era uma invenção de alguém que se declarou profeta na época. De fato, a presença de detalhes sobre a vida íntima do profeta no livro sagrado apoia essa tese. Ao longo da história, as pessoas sempre acreditaram em milhares de deuses com nomes e características diferentes. A taxa de crença em todos eles era muito alta na sociedade. Todos os deuses foram protegidos e espalhados pelos líderes religiosos, e as pessoas que não acreditavam eram punidas com a morte. Se pensarmos que esses deuses deveriam ser, na verdade, um único Deus, porque a crença islâmica diz isso, porque os crentes de todos os deuses sempre foram inimigos uns dos outros? Será que isso se deve ao fato de que o criador dos deuses são, na verdade, os próprios crentes? No universo com 13 bilhões e 800 milhões de anos, a vida na Terra existe há apenas 3 bilhões de anos, e só há 50 mil anos temos humanos, no sentido que conhecemos, e vemos vestígios de crenças apenas nos últimos 15 mil anos. O Islã tem uma história de 1400 anos.
Os bilhões de anos que restam podem ser considerados um desperdício de Deus. Cada crença que as pessoas adoram atualmente possui fundamentos que parecem sólidos. Cada religião afirma que as demais são falsas. Todos argumentam que a fé transmitida por seus pais é a verdadeira e que, mesmo que tivessem nascido em outro lugar, escolheriam sua fé atual. Não há algo estranho nisso? Os deuses que afirmam ser criadores têm desejos comuns a nós, humanos. Todos esses deuses refletem os anseios dos homens que os criaram: derrotar sociedades hostis, garantir a obediência dos fiéis, conquistar terras valiosas, valorizar certos bens comerciais, submeter mulheres ao serviço dos homens, e assim por diante. Não seria de se esperar que um verdadeiro criador não tivesse atitudes egoístas, obsessivas e sexistas, porque um poder que criou o universo teria a necessidade de ser adorado para garantir um futuro eterno a seres considerados sem valor. Se o universo e suas possibilidades são ilimitados, não seria difícil trazer cada ser humano a este mundo com uma vida eterna, onde todos pudessem ser felizes e bondosos. Adão comeu a maçã e foi punido. O homem estava realmente no paraíso antes, e depois o diabo se rebelou. Que conto simples para escravizar pessoas que não conseguem pensar. O conceito de Deus está cheio de contradições lógicas. Nenhum ser pode ser, de forma lógica, onisciente, infinito, único, onipotente, criador e não criado ao mesmo tempo. Se um Deus criou o amor, ele mesmo não deveria ter amor. Se não tem amor, isso representa uma deficiência nele. Se Deus criou a raiva, é ilógico que ele próprio se deixe guiar por tal emoção. Os sentimentos de compaixão e perdão, se são criações divinas, não seria sem sentido que ele também os possuísse? Um Deus que tem o poder de acabar com sua própria existência pode ser contraditório. É evidente que a divindade que se diz existir não consegue manter esse equilíbrio lógico. Ou talvez as pessoas que criaram o conceito de Deus não tenham refletido o suficiente. Deus parece ignorar muitas coisas. Poderia existir um Deus incapaz de realizar operações matemáticas simples que não compreende a anatomia humana, a geografia, a física ou a biologia? É normal que um Deus tenha o mesmo nível de conhecimento que um homem comum da antiguidade? Além disso, Deus faz distinções entre raças e gêneros. Qual seria a razão para um Deus proibir o contato com pessoas de outras crenças? Seria para esconder sua verdadeira natureza? Como um criador poderia alegar submeter um gênero ao serviço do outro? Somente um homem que conhece bem seu trabalho, um Deus feito por humanos, poderia fazer isso. Você já viu alguém que imagine Deus como uma figura feminina ou sem gênero? Todos que pensam na figura de Deus a veem de forma que a torna masculina. As crenças e os sistemas de fé podem permitir que uma pessoa comum cometa assassinatos sem hesitação. Se você prometer às pessoas um universo eterno, onde elas renascerão após a morte, e afirmar que ao seguirem os comandos que lhes são dados, serão recompensadas na próxima vida, não há limites para o que você poderá convencê-las a fazer. Vá matar aquele inimigo. Deus quis. Você será recompensado com o céu e a vida eterna. É tão simples assim. Aqui temos um bando de assassinos cheios do amor de Deus e da promessa de um paraíso. A história do mundo está repleta de sofrimentos infligidos por esses assassinos. As religiões são constantemente utilizadas como instrumentos de poder e continuam a ser exploradas. Afinal, você tem em mãos um grupo de assassinos que acredita que irá para o céu após a morte e fará qualquer coisa por essa causa. Os poderosos da sociedade não usarão esse grupo para resolver seus pequenos problemas? Aqueles que jogaram Age of Empires e jogos semelhantes sabem do que estou falando. Como você desperdiçou, sem piedade, as pessoas que produziu para conquistar o inimigo. Há alguém aqui que jogue apenas negociando com a outra parte? Aqueles que detêm o poder e utilizam a religião como uma ferramenta para escravizar sociedades têm desejos infantis e até mesmo caprichosos semelhantes. Nenhum deles hesita em sacrificar pessoas comuns que foram cegadas pela religião para satisfazer suas vontades. Oferecer mortes garantidas no céu é o pior que uma pessoa pode fazer. Se aqueles que dão ordens de morte estão tão curiosos, que se matem e alcancem o céu. As religiões estão tornando o mundo cada vez mais inabitável. Por causa das alegações religiosas, as pessoas acreditam que o mundo e todos os seres vivos foram criados para elas. Elas se convencem
de que os humanos são superiores a todos os outros seres vivos e que têm o direito de destruir tudo. Nas guerras, sempre estão presentes os desígnios divinos sobre o futuro da humanidade. Infelizmente, enquanto a humanidade não se libertar de seus deuses, o sofrimento no mundo não terá fim. Para todos os seres vivos, acredita-se que Deus seja a resposta para todas as perguntas sem resposta. Séculos atrás, ninguém conseguia explicar eventos naturais comuns, como terremotos, relâmpagos e trovões, incêndios, chuvas, secas, inundações, eclipses solares e lunares. Para tentar compreender esse mistério, as pessoas recorriam à ignorância. Naquela época, era natural que alguém movido pelo medo e pela falta de conhecimento chegasse à seguinte conclusão: deve haver uma força superior e invisível por trás de tudo isso, e essa força deve estar causando essas calamidades como punição pelos pecados da humanidade. E além disso, essa força deve ter criado os próprios seres humanos. Sem conhecimento de áreas como meteorologia, tectônica, astronomia, cosmologia ou física, não é de se admirar que as pessoas acreditassem e temessem essas ideias irracionais. Hoje, sabemos claramente, à luz da ciência, como todos os elementos da natureza ocorrem e que não há nenhuma força invisível por trás deles. Alguém com competência e conhecimento científico jamais acreditaria que tempestades são causadas por um Deus. Porém, ainda hoje, o conceito de Deus tenta ocupar as pequenas lacunas deixadas pelas questões que a ciência ainda não conseguiu responder totalmente. Palavras são cuidadosamente escolhidas de textos sagrados, e seus significados são reinterpretados de acordo com as descobertas científicas para justificar novas explicações. Isso nada mais é do que uma tentativa fraca e desesperada de atualizar esses textos. Não existe nenhuma prova da existência de Deus. Cientistas, por meio de inúmeras descobertas, provaram que o universo e os seres vivos não precisam de um criador para existir. Será que Deus teria realmente criado o universo de uma forma que evidenciasse sua própria inexistência? Suponhamos que sim. Então, aqueles que buscam provas de sua existência, mas não encontram, serão punidos por isso? Não seria essa uma grande injustiça? Muitos crentes consideram a ignorância uma virtude. A maioria das pessoas que acreditam em Deus tem pouco ou nenhum interesse em assuntos fora do âmbito religioso. Quanto menos informadas são, mais forte parece ser sua fé. Por outro lado, entre pessoas educadas que pesquisam e questionam, como cientistas, a taxa de crença em religiões é praticamente nula. Qualquer pessoa que se dedica a investigar e refletir chega à conclusão de que Deus é apenas um mito. Fé e ignorância andam de mãos dadas, pois acreditar exige aceitar algo sem evidências, ser enganado. Desde muito cedo, crianças são submetidas a sessões de doutrinação religiosa. Não é por acaso que essas tentativas de convencimento começam nos primeiros anos de vida, quando elas são mais facilmente influenciáveis. Você já viu algum religioso sugerir que crianças deveriam ser educadas apenas com conhecimentos científicos até atingirem a idade adulta, para que então pudessem escolher sua fé de forma livre? Pelo contrário, crianças são incentivadas a adorar desde cedo, criando gerações iludidas e incapazes de questionar. O cérebro humano foi moldado pela evolução para considerar experiências da infância como orientadoras. Por isso, é extremamente difícil para alguém admitir que algo em que acreditou desde criança é falso. A religião, como um veneno, é inculcada nas crianças com a máxima motivação. É incentivada uma cultura de gratidão e silêncio. Os pobres, marginalizados pela sociedade, são levados a acreditar que sua situação é um teste de Deus e que, ao aceitá-la e serem gratos, serão recompensados após a morte. Quanto mais silenciosos e resignados forem, maior será sua recompensa no além, segundo lhes dizem. Assim, os ricos mantêm seu conforto e nunca enfrentam resistência. Essa estrutura perpétua a exploração e as desigualdades sociais. Um dos aspectos mais perturbadores da religião é que ela apoia a exploração em todos os sentidos. Aceite e seja grato, não se revolte. Como Napoleão Bonaparte disse, a religião existe para impedir que os pobres matem os ricos. Ninguém realmente acredita em religiões. Já viu alguém ficar feliz por saber que está prestes a morrer, mesmo acreditando que irá para o paraíso? Se a vida eterna e o paraíso fossem reais, essas pessoas deveriam estar extasiadas. Alguma vez, testemunhou um crente fazer uma festa porque seu melhor amigo estava no leito de morte? Ou agradecer ao inimigo que matou um ente querido, já que a morte lhe garantiria o paraíso? Provavelmente
Certamente não. Isso porque, no fundo, mesmo as pessoas religiosas têm dificuldade em aceitar a ideia de uma vida após a morte. Elas apenas esperam que as histórias que lhes foram contadas sejam verdadeiras, mas não acreditam de fato. Outro ponto imposto pelas religiões é a obrigatoriedade da fé. Para alcançar o paraíso e a vida eterna, a crença é um requisito. A religião utiliza essa obrigação para moldar pessoas que aceitam sem questionar e, assim, perpetua a exploração e o controle. Você deve acreditar em Deus, no juízo final, no paraíso, no inferno, nos anjos, nos objetos voadores, nos objetos subterrâneos, em criaturas estranhas, basicamente em tudo que dará vida à magia dessa fábula. Se você não acreditar, será ameaçado com sofrimentos eternos, porque no momento em que você perceber o quão absurda é qualquer dessas ideias, tudo desmoronará. Os rituais de adoração são uma grande invenção para manter as pessoas ocupadas dentro dessa narrativa. Você deve adorar tanto que permanecerá dentro da história e se tornará um dos cordeiros obedientes e silenciosos de uma sociedade de escravos. Dessa forma, alguém poderá sacrificá-lo quando quiser. Claro, tudo isso será para os deuses. É interessante notar que todas as religiões abraâmicas surgiram na mesma região geográfica. Isso porque, ao redor do mundo, as sociedades primitivas, incapazes de encontrar respostas para fenômenos inexplicáveis, tinham o hábito de atribuí-los a entidades invisíveis e poderosas. Algumas culturas criaram deuses para praticamente todos os fenômenos: o deus da morte, o deus do trovão, ou até mesmo panteões hierárquicos de divindades. Talvez acreditassem que crer em apenas um Deus era entediante. Eventualmente, descobriram que proclamar a existência de um único Deus e afirmar que um indivíduo escolhido era seu mensageiro poderia ser mais vantajoso do que as crenças politeístas. Inspirados por essa ideia, muitos na mesma região começaram a se declarar profetas, mas a maioria foi assassinada, seja por seus seguidores, seja por outros que também se proclamavam mensageiros divinos. Não é curioso que essa narrativa de um Deus único se concentre apenas no Oriente Médio? Em outros continentes, não há evidências arqueológicas de que uma mensagem semelhante tenha sido enviada. Crentes podem argumentar que mensageiros foram enviados a todas as comunidades, mas não há prova disso. Sem evidências, essa alegação não se sustenta. Depois de perceber que as religiões são fábulas criadas por humanos, passei a ver os crentes como pessoas que, sem culpa própria, perderam o senso de realidade. É inacreditável que consigam transformar uma história tão absurda em parte de suas vidas. Sinto desconforto ao dividir espaços ou trabalhar com pessoas que estão mergulhadas nessa loucura religiosa. Pode-se esperar que alguém tão imerso na irracionalidade seja útil para a humanidade? Pessoalmente, tento contribuir de muitas maneiras úteis para a sociedade. Enquanto isso, crentes limitam suas ações a beneficiar suas religiões. É um desperdício enorme. Há também uma grande massa de pessoas que simplesmente porque foram ensinadas desde crianças que Deus existe, continuam acreditando, rezando, ignorando as absurdidades contidas nos textos religiosos. Essas absurdidades, incompatíveis com a moralidade moderna, são ignoradas por falta de questionamento. A maioria das questões levantadas neste documentário está entre os tópicos que essas pessoas escolhem não explorar. A resposta para todas essas perguntas está na pesquisa e no questionamento. Países predominantemente religiosos tendem a ser atrasados. Quando olhamos para sociedades formadas por crentes, percebemos que elas não acompanham avanços em tecnologia, ciência, arte ou direito. Até 1970, muitos ainda insistiam que a Terra era plana, e mesmo hoje, o cenário não é tão diferente. Sociedades religiosas preferem acreditar a buscar conhecimento. Eu não quero acreditar, eu quero saber. Carl Sagan. No meu país, Turquia, a ascensão de governos religiosos resultou em retrocessos, ignorância exaltada e o enfraquecimento da educação. Sob o pretexto de liberdade, essas medidas foram impostas a uma população desinformada. Isso levou muitos ateus, que antes se mantinham em silêncio, a expor o fato de que as religiões são invenções humanas. Minha transição para o pensamento ateísta começou quando prestei atenção às vozes dessas pessoas, que levantavam dúvidas que eu também carregava
carregava. Sou grato a elas. Isso me levou a perceber que tinha um papel a cumprir, evitar que a sociedade se apegasse à escuridão das religiões. Foi assim que decidi produzir este documentário em diferentes idiomas. Compartilhar este conteúdo e alcançar as pessoas me fará sentir que cumpri minha missão. Dado tudo isso, a única vida que tenho não deve ser desperdiçada em mentiras. A vida é curta e única. Não existe vida após a morte, como nos contos de fadas. Eu viverei enquanto meu corpo tiver forças para funcionar. Por que devo abrir mão das maravilhas desta vida por histórias inventadas há milhares de anos? A maioria das pessoas já ouviu crentes dizerem: se Deus não existir, não perderemos nada, mas se ele existir, vocês queimarão no inferno para sempre. A minha resposta a isso, com base em tudo o que abordei neste documentário, é clara. Por mais que eu pense, a possibilidade de um Deus existir não faz sentido para minha inteligência. Quanto mais reflito, mais tenho certeza de que as religiões são absurdos inventados pelos humanos. Diante disso, de acordo com sua lógica, devo fingir que acredito nesse Deus em que não consigo acreditar apenas para garantir um lugar no paraíso? Isso significaria tentar enganar um Deus em quem eu não acredito. Além disso, essa frase é usada tanto por cristãos quanto por judeus e muçulmanos. Qual dos deuses deles me lançará no inferno? Mais uma contradição? Sim, os ateus se sentem vazios? Uma das regras da vida adulta é começarmos a viver separados de nossos pais. No início, deixar nossa família pode nos fazer sentir um vazio. Da mesma forma, o processo de gradualmente perder a crença em um Deus também pode causar um sentimento de vazio nas pessoas. No entanto, esse vazio logo é preenchido por felicidade, tranquilidade, conhecimento e alegria. Obrigado por assistir a este longo documentário até o fim. Não se esqueça de nos seguir para acompanhar outros documentários muito mais interessantes e informativos. Até a próxima e cuide-se bem.